Olá, que o seu dia e a sua semana sejam cheios de paz e clareza. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que tenta responder uma pergunta que, olha, muita gente se faz. Com certeza. Todo mundo fala da importância de ler a Bíblia, mas, assim, na prática, como é que se faz isso de um jeito que realmente funcione no dia a dia? Exato. E para guiar a gente nessa conversa, vamos usar trechos do livro Por que Crer na Bíblia, de John MacArthur. Um livro bem direto ao ponto, aliás. Muito. Então a nossa missão aqui é bem prática, né? A gente vai tentar entender as dicas desse autor para sair daquele eu deveria ler mais e chegar no agora eu sei por onde começar. É isso. E o autor já começa com uma afirmação bem forte. Ele diz que, para um cristão, não existe iniciativa mais importante do que estudar a Bíblia. Certo. Mas, e aqui que a coisa fica interessante. O ponto de partida que ele propõe não é uma técnica ou um plano de leitura. Não. Não. Ele diz que tudo começa, na verdade, com a nossa atitude. É uma preparação interna, sabe? Do coração e da mente. Ah, os pré-requisitos. Confesso que quando eu li essa parte, a minha primeira reação foi tipo, nossa, quanta exigência, antes mesmo de abrir o livro. Intimida um pouco, né? Sim, mas depois a ficha foi caindo de que ele não está falando de uma atividade acadêmica. É mais como se preparar para um relacionamento. Exatamente essa a chave. O primeiro pré-requisito que ele lista é o novo nascimento. Certo. A ideia que ele tira de 1 Coríntios é que as verdades espirituais são tipo assim uma frequência de rádio, que a gente não consegue sintonizar sem um aparelho certo. Boa analogia. E esse aparelho, no texto, é o residente mestre da verdade, o Espírito Santo. Sem isso, a Bíblia pode parecer, só um livro de histórias antigas, sabe? Faz todo sentido. Mas o segundo ponto me pegou. Desejo real. Ele faz uma crítica bem direta à busca por uma simples carga emocional. Ele chama de comprimido antidepressivo santificado. E isso, é forte, né? É uma provocação e tanto. Ele questiona a nossa motivação. A gente está buscando um alívio de momento ou um conhecimento real de Deus? Pois é. Ler por obrigação ou porque todo mundo na igreja lê, segundo ele, traz um resultado muito, muito superficial. Ele usa a imagem de uma fome no coração. Se essa fome não é real, qualquer outra coisa vai parecer mais interessante. E essa fome, se ela for de verdade, ela leva direto para o terceiro ponto, que é a diligência constante. Porque só querer não adianta, né? Não adianta nada. Tem que virar ação. Eu adorei a frase que ele usa. Se não houver transpiração, não haverá inspiração. É sobre o trabalho duro. Exatamente. E ele não fica só na teoria. Ele conta que ele mesmo gasta umas 25, 30 horas por semana preparando sermões, mergulhado nos textos. Uau! E ele cita o exemplo clássico dos cristãos de Bereia, lá em Atos. Eles não engoliram o que o apóstolo Paulo disse de primeira. Eles iam para casa e sondavam as escrituras todos os dias. para checar se era aquilo mesmo. Isso. E por isso a Bíblia chama eles de nobres. A nobreza estava na disciplina, no esforço diário. Ok. Então a gente tem o desejo e a disciplina. Mas parece que o autor diz que mesmo com todo o esforço, algo pode, bloquear a nossa compreensão. Perfeito. É como uma interferência no sinal. É aí que entra o quarto pré-requisito, a santidade prática. Que significa, em termos mais simples, Uma vida correta. A analogia que ele usa de Pedro é muito visual. Ele diz que a gente precisa primeiro se despir da maldade, do engano, da hipocrisia, e só depois disso é que a gente consegue desejar o leite sincero da palavra. é uma imagem muito poderosa essa. A ideia de que insistir em alguns erros cria uma espécie de indigestão espiritual. Exato. Uma indigestão que te faz perder a fome pela palavra. Segundo ele, um pecado que a gente não resolve ou um estilo de vida que não está alinhado cria um ruído que impede a gente de ouvir o que o texto realmente diz. Isso conecta com o último pré-requisito, que é a oração. Sim, andam de mãos dadas. O estudo é o nosso esforço. A oração é o reconhecimento de que, no fim, a clareza vem de Deus. Ele até cita os primeiros apóstolos,
que definiram suas prioridades como oração e ao ministério da palavra, nessa ordem. A oração primeiro. Sempre. Para o autor, abrir a Bíblia para estudar sem antes orar pedindo entendimento, ele chega a chamar de presunção ou até mesmo sacrilégio. Pesado. Então, a base de tudo é essa preparação interna. E só depois de alinhar tudo isso é que a gente vai para a prática. Exatamente. E o primeiro passo prático é surpreendentemente simples. É só ler. Ler de forma sistemática. Simples, mas fundamental. A ênfase é que nenhuma ferramenta, nenhum comentário, nenhum vídeo, nada substitui a leitura direta. Linha após linha, preceito após preceito, como diz Isaías. Certo. E o alerta é sério. O autor lembra que os antigos israelitas zombaram dessa ideia do beabá e o resultado foi o cativeiro. A lição é que ninguém é avançado demais para pular os fundamentos. Ok, então vamos para o como. O autor propõe planos diferentes para o Antigo e para o Novo Testamento. Como ele sugere a leitura do Antigo Testamento? A proposta para o Antigo Testamento é uma leitura narrativa, uma vez por ano. Narrativa, como assim? É para ser lido como uma grande história, uma saga, de Gênesis a Malaquias, em ordem. O objetivo inicial não é ficar caçando doutrina ou teologia. É só descobrir a história. Entendi. Pense como assistir a uma série de TV pela primeira vez. Você quer saber o que acontece com os personagens. A análise mais profunda vem depois. Gostei da analogia. E ele dá uma dica de ritmo, né? Sim, ele sugere uns 3 capítulos por dia, o que levaria de 15 a 20 minutos. Como o Antigo Testamento tem 929 capítulos, essa meta fecha a conta em um ano com folga. Certo. Uma leitura panorâmica do Antigo Testamento por ano. Mas e para o Novo Testamento? Aí a estratégia muda completamente. Da água para o vinho. Se no Antigo a palavra é narrativa, no Novo a palavra-chave é repetição. Repetição. O método é radicalmente simples. Você escolhe um livro, digamos, um João, e você lê a carta inteira, de uma vez, todos os dias, durante 30 dias. Peraí, 30 vezes o mesmo livro? Em um mês, isso parece muito intenso. Parece, não é? E é aí que está o pulo do gato. A repetição, segundo ele, não leva ao tédio, mas à profundidade. Como assim? Na primeira semana, você pega a ideia geral. Na segunda, começa a notar os temas que se repetem. Na terceira, a lógica do autor começa a fazer parte do seu jeito de pensar. A meta não é decorar, é internalizar. Entendi. A ideia é que depois de 30 dias, você não apenas leu um João, você conhece um João. Você sabe onde o autor fala do perdão, do amor ao mundo. Exatamente isso. O livro vira uma unidade coesa na sua mente. Você ganha o fluxo do pensamento do autor, coisa que se perde quando a gente lê só um versículo por dia. Mas e os livros mais longos? Ler o Evangelho de João inteiro todo dia seria impossível. Claro, para esses, a sugestão é dividir em sessões. O Evangelho de João, por exemplo, com 21 capítulos, você poderia dividir em 3 partes de 7. Ah, ok. Aí você leria os capítulos 1 a 7, todos os dias, por 30 dias. No mês seguinte, do 8 ao 14 e assim por diante. Em 90 dias, você teria uma familiaridade imensa com aquele evangelho. E qual o resultado final dessa maratona toda? O autor calcula que em uns 2 anos e meio, daria para ter lido cada livro do Novo Testamento 30 vezes. Nesse ponto, as conexões entre os livros começam a saltar aos olhos. A Bíblia começa a se interpretar a si mesma na sua cabeça. Ok, o sistema é claro, mas vamos ser realistas. A rotina pode ser esmagadora. Isso me leva à pergunta crucial: como superar os obstáculos? A primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é: eu não tenho tempo para isso. Ele é bem direto nesse ponto. A questão para ele não é falta de tempo, mas alocação do tempo. Reorganizar as prioridades, né? Exato. Ele argumenta que a gente gasta fácil 15, 30 minutos por dia rolando um feed ou vendo algo na TV. É uma decisão consciente de que essa leitura é mais importante do que outra atividade. Uma verdade que incomoda. Mas e o tédio?
Essa parece ser uma barreira bem real. Como manter o frescor na 20ª leitura do mesmo texto? Essa é uma excelente pergunta. Além de desacelerar, que é a dica principal, a gente pode usar criatividade. Um dia, ler com um marcador, buscando um tema específico. No outro, ler em voz alta. Ler em voz alta muda tudo. Muda o ritmo. Ou ler com uma pergunta em mente, sabe? O que isso me ensina sobre Deus hoje? Isso transforma a leitura de algo passivo para algo ativo. Gosto disso. É como visitar o mesmo museu várias vezes, mas a cada vez focando numa obra diferente. E se a pessoa falhar, pulou um dia, a tendência é desistir de tudo? A flexibilidade é chave. A meta é a persistência, não a perfeição. Perdeu um dia, não tente compensar lendo o dobro no outro. Por quê? E isso só cria mais pressão. A dica é, simplesmente retome o plano no dia seguinte. O importante é não deixar que uma exceção vire a nova regra. A disciplina não é nunca falhar, é sempre voltar. Então, o objetivo final disso tudo não é só acumular informação, né? Parece que é mais sobre libertar a pessoa. Exatamente. A grande promessa é a autonomia espiritual. Você para de depender que outra pessoa te diga o que a Bíblia significa. Você mesmo começa a fazer as conexões. Você se torna um participante ativo. Isso, não apenas um espectador. Resumindo, então, o caminho que a nossa fonte propõe começa com essa faxina interna, os 5 pré-requisitos, e só então a gente parte para a ação com os planos de leitura, um para o Antigo e outro para o Novo Testamento. Perfeito. E o autor termina essa sessão com uma frase que já aponta para o próximo passo. Ele diz que tudo isso que a gente discutiu é sobre descobrir o que a Bíblia diz. O primeiro passo. O primeiro passo. O passo seguinte é descobrir o que tudo isso significa. E isso deixa a gente com uma ótima reflexão. O método parece ser poderoso para a gente saber o quê. E aqui fica a provocação. Depois de dominar essa leitura, de saber de verdade o que está escrito, qual seria o primeiro movimento, a primeira ferramenta para começar a decifrar o porquê por trás das palavras? O que vem depois da leitura? Uma excelente pergunta para a gente ir e pensando, e vamos continuar a explorar as ideias deste mesmo livro no nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos.